lá, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 5 coisas estranhas que acontecem com a sua vagina, mas que são completamente normais. Meu nome é Juliana Amato, eu sou ginecologista e fique aqui comigo nesse vídeo até o final. Tem coisas muito engraçadas e coisas muito curiosas que você vai conhecer a respeito do seu corpo. E não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal para receber mais vídeos com conteúdos muito interessantes para você cuidar da sua saúde. Para gravar esse vídeo, eu juntei várias perguntas que eu recebo nas redes sociais e muitas perguntas frequentes no consultório de ginecologia para mostrar para você que a nossa vagina não é um bicho de 7 cabeças e que ocorrem muitas coisas estranhas que são completamente normais. A primeira coisa que nós vamos conversar hoje é sobre corrimento, sobre secreção vaginal. Por acaso você sabe o que é secreção vaginal? A nossa secreção vaginal, ela faz parte da natureza da nossa vagina. Ela é formada por muco, por células mortas e pela flora microbiana do local vaginal. O que quer dizer isso? Por que a gente forma essa secreção? A gente forma essa secreção para manter a saúde nessa região. Você imagina se a sua vagina fosse seca? Seria um caos, ressecamento vaginal, infecção recorrente, muitas fissuras, machucados na hora da relação sexual. A gente precisa manter essa região com uma certa umidade. E a secreção, ela pode ter cores diferentes relacionadas à época do ciclo menstrual que você tá. Se você estiver mais próximo da ovulação, essa secreção ela é mais elástica e incolor. Se você estiver mais próximo do período menstrual, ela pode ser a mais amarelada, chegando assim a um amarelo um pouquinho mais forte. Mas lembre-se, secreção vaginal é diferente de corrimento vaginal causado por bactérias. A secreção vaginal, ela não tem cheiro, a cor dela é uma cor bem clarinha, não tem coceira, e se você sentir esses sintomas que não são comuns de uma secreção vaginal normal, procure o seu médico. Como a gente acabou de falar, a nossa flora vaginal ela é composta por vários micro-organismos, que são bactérias, que são lactobacilos, que mantêm essa região com pH ácido, que é um pH normal propício para a saúde vaginal. Se a gente usa duchas vaginais para lavar essa região ou sabonetes que têm um pH mais alcalino e com desequilíbrio da flora vaginal, você pode ter infecções, que são os corrimentos patológicos. Então, meninas, a secreção vaginal é absolutamente normal. Ela está associada com a manutenção da saúde da nossa vagina, com a sua limpeza, está associada com as funções sexuais e não se preocupe. E a segunda condição estranha que pode acontecer é essa secreção, esse corrimento manchar a sua calcinha. Por acaso você já passou por isso? Em alguma época do seu período menstrual, você foi ao banheiro, foi tirar a calcinha para tomar um banho ou para fazer um xixi e aí você olhou lá o fundo da sua calcinha preta, com uma massa branca ali grudada, que fica até durinha. Aquela secreção, ela seca, fica dura, impregna na sua calcinha preta e quando você vai lavar, a calcinha fica totalmente manchada. Ou aquela calcinha branca que você liberou ali uma secreção mais amarelada e essa secreção amarelada também manchou a sua calcinha branca. Mesmo que você lave com sabão de coco, coloque na máquina de lavar, passe vários produtos para higienizar aquela calcinha, ela está perdida, totalmente manchada? Isso é normal, ocorre com todas as mulheres, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque a parede da nossa vagina, ela tem células que produzem o glicogênio. E o que esse glicogênio faz? Eles convertem a glicose em ácido lático e mantém ali um ambiente favorável para o crescimento e para a vida da nossa flora microbiana normal vaginal. E esse pH ácido, esse excesso de ácido lático, é ele que causa essa secreção
que gruda na sua calcinha. Às vezes você pode sentir isso mais num período menstrual, mais próximo da menstruação, mas tem mulheres que eventualmente apresentam isso. Mas se isso já aconteceu com você, saiba que é absolutamente normal. E acho que aqui a nossa terceira condição é a mais polêmica. Sim, a vagina, ela faz barulho. Escreve aqui embaixo, você já passou por alguma situação em que a sua vagina, ela fez barulho e você ficou super envergonhada? Calma, isso é extremamente normal e eu vou te explicar por quê. A nossa vagina, ela é uma cavidade. Ela parece um saquinho. E como são os saquinhos? Os saquinhos, eles têm a abertura deles e eles têm o fundo fechadinho. A nossa vagina é igual a um saquinho. Quando a gente está normalmente no dia a dia, essa vagina ela fica aqui fechadinha, com os lados colabados, fechadinhos, igual a um saquinho. Em alguns momentos, o que pode acontecer? Quando você está fazendo uma atividade física, com bastante exercício, com bastante movimentos, ou quando você está na água, na piscina, ou quando você está numa relação sexual. O que pode acontecer aqui? Se essa aberturinha abre, o que entra? Ar. E se ar entra na vagina, ele vai ter que sair, porque aqui não é fechado. E quando ele sai, ele pode fazer o barulho. E esse barulho, ele depende da quantidade de ar que entrou na sua vagina. Então, às vezes, ele é um barulho bem alto e às vezes ele é um barulho bem baixinho. Tem muitas situações que se tornam até engraçadas, porque quando o barulho ele é muito alto, ele parece que a gente está soltando ar pelo buraquinho de trás. E existem nomes muito engraçados para esse tipo de acontecimento. Eu lembro que na época da escola, da adolescência, os meninos chamavam isso de peidoceta, mas que nome ridículo, né? Mas eu sei que existem vários nomes engraçados por aí. Deixa aqui no seu comentário. Você conhece esse evento de liberar ar pela vagina por outro nome? Vamos conversar, conte aqui a sua experiência. A quarta situação estranha que acontece também, e que a gente vai conversar agora, é aquela secreção amarronzada na menstruação. Muitas mulheres perguntam por que em alguma época do ciclo sai aquela secreção marrom, parecendo borra de café, às vezes no final do ciclo, às vezes quando nem começou a sangrar direito. É absolutamente normal, meninas, não é sangue envelhecido, como muitas falam, não é sinal de infecção, como eu já ouvi também falar. Isso nada mais é que quando o seu fluxo menstrual ele não tá tão intenso, ele tá saindo de pouquinho em pouquinho, num fluxo bem pequenininho, ele fica aprisionado lá dentro da vagina. Então, a menstruação, aquele sanguinho, ele desce ali pelo colo do uterino, ele cai no saquinho da vagina, só que ele não tem quantidade suficiente para exteriorizar pela vagina. Então, ele fica preso ali naquele saquinho fechado. E como o pH da nossa vagina é um pH ácido, esse sangue ele é oxidado e muda a coloração dele e fica nessa coloração mais marronzinha. Então é absolutamente normal. E aí quando a gente se movimenta, quando a gente levanta ou vai no banheiro, essa secreçãozinha desce nessa coloração. Você conhecia isso? Você sabia que era desse jeito que acontecia? E a última situação estranha, mas que também é absolutamente normal, é que a nossa vagina ela pode produzir coágulos quando a gente está menstruada. Sim, sabe quando você está menstruada e que de repente você vai no banheiro, tá com aquele sangramento intenso, vai no banheiro e cai aquelas bolas de coágulo, ou no seu absorvente você vai trocar, tem várias bolas de coágulo. Esse coágulo, ele não vem do útero não. Isso acontece porque quando a gente está com o fluxo menstrual aumentado, naqueles primeiros dias da menstruação, entre segundo e terceiro dia que o fluxo é intenso, esse sangue, se a gente fica muito tempo parada, ou sentada, ou deitada, esse sangue vai acumulando lá dentro da nossa vagina. Aí ele acumula e ele coagula. E na hora que a gente levanta, faz algum movimento, esse coágulo desce de uma vez. Você sabia que tudo isso é normal? Conte aqui nos nossos comentários o que você já viu de estranho e você quer saber se é normal ou não. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!